Bom dia. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja em sua vida, no seu lar, em seus negócios. Quero agradecer a Deus por permitir entregarmos nossas primícias a Ele e juntos desfrutarmos de mais um dia dessa palavra. E hoje quero iniciar de uma maneira diferente, fazendo a pergunta que o Senhor me fez. Que maneira Jesus nos ensinou a falar? Ou seja, ao abrir a nossa boca, como devemos e o que devemos falar? Nisso quero que você reflita sobre isso. E para iniciar esse desenvolvimento, vamos ler o que nos mostra o Evangelho segundo Mateus capítulo 8, versículos 5 a 10, que diz: Assim que Jesus entrou em Cafarnaum, aproximou-se dele um centurião implorando: Senhor, o meu criado está em casa paralítico e em terrível sofrimento. Diz-lhe Jesus: Eu irei curá-lo. O centurião, porém, respondeu: Senhor, não sou digno de receber-te sobre o meu teto. Dize somente uma palavra e o meu criado será curado. Pois eu também sou homem sob autoridade. Tenho soldados às minhas ordens. Digo a este: vai, e ele vai. E o outro: vem, e ele vem. Digo ao meu criado: faz isto, e ele o faz. Ao ouvir isso, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Aqui vemos Jesus nos ensinando a nos dispor em ajudar o próximo, mas diante da resposta que recebeu, viu a necessidade de liberar uma palavra diante da fé daquele homem. Vemos duas condições nestes versículos: a palavra voluntária em ajudar e a palavra profética espiritual de cura. Assim o Senhor nos leva a ter o entendimento de que não adianta somente sermos voluntários em ajudar se não estivermos espiritualmente ligados no que está acontecendo. Nossas palavras têm que ser coerentes com o que está acontecendo espiritualmente, independente se for uma pessoa que crê em Jesus ou não, porque será através do discernimento que verá onde está o coração da pessoa e sua gratidão. Outro fato importante é para aquele que conhece a palavra, mas por algum motivo cultural, eclesiástico ou rotineiro não pratica, e em suas palavras transparece a dúvida e o medo. Observe o diálogo rápido dele com Jesus descrito no Evangelho segundo Marcos capítulo 12, versículos 28 a 34, que diz: Aproximou-se dele um dos mestres da lei, que os tinha ouvido discutir, e sabendo que lhes havia respondido bem, perguntou-lhe: Qual é o principal de todos os mandamentos? Respondeu-lhe Jesus: O principal de todos os mandamentos é: Ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. O segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Respondeu o mestre da lei: Muito bem, mestre, e com verdade disseste que há um só Deus e que não há outro além dele. Amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento e de toda a alma e de todas as forças, e amar ao próximo como a si mesmo excede todos os holocaustos e sacrifícios. Vendo Jesus que ele havia respondido sabiamente, disse-lhe: Não estás longe do reino de Deus. E já ninguém mais ousava perguntar-lhe nada. Ele sabia a resposta, mas a condição em que vivia, diante daquilo que foi ensinado, não deixava que se expressasse na profundidade do conhecimento que tinha. Tanto que ao receber a resposta de Jesus, simples e objetiva, sem enrolação, ele pensou, refletiu e viu que a conclusão era que o reino de Deus estava perto de se manifestar e que o caminho era aquele mesmo a seguir. Veja que nesse episódio o Senhor nos ensina a falar a verdade que cremos e naquilo que depositamos a nossa fé. Percebeu bem? O que cremos e colocamos a nossa fé, e não na maneira religiosa que distorce a verdade e acaba iludindo a mente e não deixando ela ser renovada. O objetivo de Jesus era extrair o melhor das pessoas, mesmo quando as circunstâncias eram excepcionalmente desafiadoras. Ele respondia
com a graça salvadora, como descrito no Evangelho segundo Lucas capítulo 4, versículo 22, que diz: todos falavam bem dele, se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca e diziam: não é este o filho de José? Aqui vemos que quando a incredulidade e a dúvida são maiores que a fé, mesmo as palavras sendo liberadas e ditas com graça e revelação, não haverá entendimento profundo de sua verdade, levando o povo a enxergar o que a sua carne, o seu entendimento terreno, querem e não o espiritual que está sendo revelado. Tais pensamentos privam a revelação da graça salvadora e libertadora de Jesus, pois seus corações e seus pensamentos não querem viver a liberdade apresentada e querem continuar com suas razões, tradições e prisões, impedindo a glória do Senhor de se manifestar. A abordagem de Cristo sempre foi para com as pessoas algo que impactou, mas a decisão de aceitação através de suas palavras é que diferenciavam sua entrega ou sua repulsa. Quais palavras de esperança Jesus falou às pessoas improváveis? Um centurião romano? Um escriba judeu e lá na sua cidade natal? A declaração de Jesus a um oficial militar romano foi revolucionária. Pense como aquele oficial de carreira do exército deve ter se sentido quando Jesus afirmou que não havia encontrado tamanha fé nem mesmo em Israel. Considere os pensamentos do escriba judeu quando Jesus lhe disse: não estás longe do reino de Deus. Jesus tinha a capacidade de realçar o melhor das pessoas. Poucas coisas são tão eficazes quanto um elogio para abrir o coração ao Evangelho. Busque o que há de bom nas pessoas ao seu redor e permita que elas saibam que você as aprecia, pois o julgamento e o apontar de dedos sempre revelarão o juiz e não o servo que há em você. Fale como João Batista falou, como Jesus falou, com palavras que revelem a direção, a condução, a resposta e o caminho. Mas para que isso seja uma verdade, temos que entender esses princípios ditos por Jesus. Vamos ler 3 passagens e ver o que o Senhor quer nos mostrar. Vemos lá no livro de Isaías, capítulo 42, versículo 3, dizendo: a cana ferida não quebrará, e não apagará o pavio que fumega. Em verdade, ele trará a justiça. Já na carta aos Colossenses, capítulo 4, versículos 5 e 6, nos fala da seguinte maneira: andai em sabedoria para com os que estão de fora, aproveitando bem cada oportunidade. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como deveis responder a cada um. Na carta aos Efésios, capítulo 4, versículos 15 e 16, apresenta o seguinte: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Quero concluir perguntando: quais princípios estes textos revelam sobre compartilhar a fé e sobre relacionamentos? Quando nossas palavras são encorajadoras e repletas de graça, elas influenciam a vida dos outros. As palavras proféticas de Isaías revelam que o Senhor não esmagaria a cana ferida, nem apagaria o pavio que fumega. Ou seja, Jesus era tão compassivo que cuidava para não ferir desnecessariamente alguém que estava apenas chegando à fé, nem apagar a menor brasa de fé no coração das pessoas. E confirmou tudo quando venceu todas essas situações na cruz e nos deu essa condição de vitória. Porque a maneira de dizer é tão importante quanto o que dizemos, ou ainda mais importante. Você pode dizer para uma pessoa não ou não. Ou pode dizer: pegue aquilo para mim. Ou você pode pegar aquilo para mim, por favor? Ou por gentileza? Ainda que haja verdade em suas palavras, tomemos cuidado com a maneira agressiva e melancólica de falar, pois podem conotar descaso ou autoritarismo. Tenha palavras firmes, mas não diga que você fala assim porque sempre fala a verdade na lata. Isso é mentira, porque muitas palavras saem de qualquer jeito da boca por falta do controle emocional e não por se tratar de verdade.
Não esqueça que a impulsividade e a precipitação podem nos colocar em sérios riscos ou fazer-nos passar por situações não tão agradáveis. Jesus nos ensinou a saber como falar, quando falar e o que falar. Então, que possamos ter palavras reveladas com autoridade, ousadia e com discernimento, revelando quem somos em Cristo a cada momento, dirigidas pelo Espírito Santo. Oremos. Pai, nós te louvamos e te agradecemos. Graças te damos por mais este dia. Obrigado pela sua presença, obrigado pelo seu amor. Obrigado por este fôlego de vida. Como somos gratos por mais este dia. Somos gratos pelo seu amor e pelo seu cuidado. E que em mais este dia possamos permitir e deixar com que o Espírito Santo dirija, controle e faça com que nossas palavras levem o reino. Que possamos saber quando falar, o que falar e como falar. Para que a sua glória seja revelada e manifesta em todas as nossas ações e atitudes. Que venha o seu reino, que manifeste o seu querer e a sua vontade, mas que através deste reino, o Senhor quebre, desfaça e destrua todo o mal, em nome de Jesus. E também livre-nos de todo tipo de tentação, desfazendo toda obra, todas as palavras e tudo aquilo que muitas vezes a alma da pessoa, ou a frustração, ou até mesmo a ingratidão gerou naquele coração. Destrua e despedace, Senhor querido, tudo aquilo que porventura quiser vir contra as nossas vidas. Somos gratos a Ti, Senhor. Muito obrigado. Que a cada dia mais a sua presença seja abundante. Consagramos este dia, consagramos nossas vidas, consagramos os nossos sentidos, tudo diante do seu altar para que o seu nome continue sendo glorificado, exaltado e engrandecido em tudo o que fizermos. Muito obrigado, assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Que você tenha um dia abençoado na presença do Senhor. E quem vos fala é o pastor Leandro Araújo de São Paulo, capital. Deus te abençoe grandemente.